Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui no Salmo 104, um lindo salmo de louvor ao Deus Criador. Então preste bastante atenção, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Salmo 104, versículo 1 diz: Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas na asa do vento. Faz os teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomastes o abismo por vestuário e a cobriste, e as águas ficaram acima das montanhas. A tua repressão fugiram, a voz do teu trovão, bateram em retirada, elevar-se-ão os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, e junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de certo que a terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano, que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a luz para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu acaso, dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva, os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis, sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras? Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, e por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo, se lhes dás, eles os recolhem, e se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte, Senhor, por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistem os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Amém? São 35 versículos no Salmo 104, um salmo cujo tema é a oratória da criação. Uma espécie de oração, de clamor, de louvor, de adoração, em meio aos tantos feitos, as obras criadoras do Senhor. É interessante que o Salmo 104 está atrelado ao Salmo 103, como Apocalipse 4 está conectado com Apocalipse 5. O Salmo 104 e o Apocalipse 4 falam do oratório da criação, enquanto o Salmo 103 e Apocalipse 5 falam do oratório da redenção. Muito embora este seja um salmo anônimo, nós não sabemos quem é o autor, e
A Septuaginta, é claro, a Bíblia, né, em grego, feita por 70 sábios, na antiga Alexandria, no século II a.C., o atribui a Davi. Então, a maioria dos estudiosos acredita que realmente é um salmo davídico, mas não tem declarado aqui quem é o autor, por isso é um salmo anônimo. Não há nenhuma razão para discordarmos desse pensamento, de que provavelmente esse salmo foi escrito por Davi. Ao lado dos salmos 8, 33 e 145, este salmo trata da majestade de Deus revelada na obra da criação. Vou repetir: a majestade de Deus revelada na obra da criação. Então vemos aqui um paralelo também com Gênesis 1, de 1 a 31, quando Moisés faz uma descrição dos 6 dias da criação. Vejamos então o primeiro dia da criação, no Salmo 104, na parte 2a, o segundo dia da criação, no versículo 2b, até o versículo 4, o terceiro dia da criação, do versículo 5 ao versículo 9 do Salmo 104, o quarto dia da criação, do versículo 14 ao versículo 16, e o quinto dia da criação, dos versículos 17, 25 e 26 do Salmo 104, esse salmo que nós estamos trazendo para você. Ou seja, o sexto dia da criação aparece no versículo 18 e no versículo 23. Ou seja, nenhuma outra parte do saltério existe um hino tão longo de louvor ao Criador e à criação. Então nós vemos o tempo todo esse paralelo entre o louvor ao Criador efetivado pela própria criação. O salmo pode ser considerado também um comentário poético de Gênesis capítulo 1. E é bem interessante isso. A variedade, a largura, a nitidez de detalhes, o vigor de pensamento, até ao fim coloca esse salmo como um salmo de louvor entre os gigantes. É interessante que temos aqui um dos voos mais longos e de maior altura da inspiração divina através desse lindo salmo. O salmo dá uma interpretação das muitas vozes da natureza e canta de forma dócil, tanto sobre a criação como a providência divina a toda a criação de Deus. Não apenas ao homem, mas a toda a criação de Deus. É um poema que contém um completo cosmos entre o mar e a terra, a nuvem e a luz do sol, as plantas e os animais, a luz e as trevas, a vida e a morte. Então vemos muito esse paralelismo, né? Esses contrastes constantes ao longo desse salmo. Deus não só criou os seres humanos e as suas criaturas e todo o universo, mas também sustenta a obra criada com o seu poder. Ele supre as suas criaturas com água, fazendo brotar fontes nos vales, faz chuvas sendo derramadas que regam a terra, bem como orvalho que asperge a cumieira dos montes. Também provê comida para os homens, para os animais, para as aves, para os peixes, pois Deus é o Criador e o sustentador deste vasto universo. Então, como é que podemos descrever esse Deus invisível ou capturar a sua infinita grandeza com palavras infinitas, né? Finitas, né? Sendo que um Deus é infinito, mas as nossas palavras são finitas, são limitadas. E é isso que o Salmo nos convida a fazer. Primeiro ponto, a majestade do Criador, do versículo 1 ao versículo 2. Num primeiro momento, vemos um tributo de honra ao Criador no primeiro versículo. Num segundo momento, vemos a glória majéstica do Criador na parte B do versículo 1 e no versículo 2. O segundo ponto que quero trazer para vocês é a exuberância da criação. Do versículo 3 ao versículo 18, vemos no segundo ponto, a exuberância da criação. É interessante que vemos aqui a morada do Criador, no versículo 3, vemos os ministros do Criador, no versículo 4, vemos a obra do Criador, no versículo 5, vemos o juízo do Criador, do versículo 6 ao versículo 9, vemos a providência do Criador, do versículo 10 ao versículo 18. Vemos que o Senhor traz vida para a natureza, provendo fontes de águas nos vales, no versículo 10. Vemos que o Senhor dá as fontes
para abastecer todos os animais e toda a terra, no versículo 11. Vemos que o Senhor dá as fontes para abastecer todas as aves do céu, no versículo 12. Vemos que o Senhor dá rica provisão para os animais e para os homens, do versículo 13 ao versículo 15. Vemos que o Senhor dá árvores frondosas para o abrigo das aves e dos animais, do versículo 16 ao versículo 18. E o terceiro pontinho que queremos trazer para você é o governo do Criador. O governo do Criador, do versículo 19 ao versículo 29. Num primeiro momento, quando pensamos nesse governo do Criador, vemos o governo de Deus sobre o tempo. Deus é aquele que governa sobre o tempo. Nós vemos isso relatado do versículo 19 a 23. Vemos também a exuberante variedade da obra criada por Deus, do versículo 24 a 26, né? Num terceiro momento, vemos a dependência dos seres criados do Criador, do versículo 27 ao versículo 30. E vemos no final, no último ponto, o quarto ponto que eu quero trazer para você, ele termina de forma esplendorosa, falando e relatando sobre a glória do Criador. A glória do Criador. Então, num primeiro momento, vemos que a glória de Deus, né, de um Deus feliz na sua própria criação, no versículo 31. Vemos a glória do Deus soberano sobre a criação, no versículo 32. Vemos a glória atribuída ao Senhor pelos seus adoradores, no versículo 33 a 34. E vemos a imprecação sobre os que não reconhecem Deus e a sua obra, no versículo 35, parte A. E num quinto momento, vemos a decisão pessoal de glorificar ao Criador, né? E acho tremendo esse final do Salmo 104, versículo 35, quando ele termina dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. Ou seja, ele começa o salmo e termina da mesma forma. Ou seja, o salmista exorta a sua própria alma, lembra o seu próprio coração a bendizer, a louvar, a adorar, a dar ações de graça ao Senhor. Porém, ele acrescenta a palavra aleluia aqui, para concluir essa obra-prima da poesia sacra diante de Deus, tá? Então, quarto ponto, a glória do Criador, do versículo 31 ao versículo 35. Terceiro ponto, vemos o governo do Criador, do versículo 19 ao versículo 29. Vemos também, no segundo ponto, a exuberância da criação, do versículo 3 ao versículo 18. E o primeiro ponto que destacamos foi a majestade do Criador, do versículo 1 ao versículo 2. Então, guarde no coração esse lindo salmo, leia aí na sua casa várias vezes, para que o seu coração se encha de alegria. E assim como vemos aqui, e o título é o Oratório da Criação, essa grande oração, esse clamor, essa adoração, esse louvor de toda a criação diante do Criador, você também seja uma pessoa grata a Deus, que dá ações de graça a Deus, que louva a Deus, que adora a Deus pelos grandes feitos do Senhor e de como Deus cuida, sustenta, provê e se alegra e se satisfaz na sua própria obra-prima, a sua criação e os seus filhos amados, a quem Ele quer bem. É um resumo apenas do Salmo 104, de 1 a 35, que você guarde isso no seu coração, que a graça e a paz de Deus venha sobre você, a tua casa, a tua família, louvado seja o nome do Senhor. Então dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal. Você que entrou aqui no finalzinho desse vídeo, assista novamente, preste bastante atenção em todas as colocações, em tudo aquilo que colocamos aqui. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, contribuir nesse ministério pastoral. Desde já nós agradecemos o afeto, o carinho, a contribuição dos irmãos, a ajuda, o apoio. Você está aqui nos assistindo, nos ouvindo, compartilhando. Compartilhe com outras pessoas, nos ajude a chegar mais longe, para que o máximo de pessoas possam aprender a ouvir a palavra de Deus e serem abençoados dessa forma toda
especial, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Para você nos encontrar nas redes sociais é muito fácil, ou você coloca Pastor Giovanni Júnior, você vai encontrar todas as nossas redes sociais no Google, ou então Igreja Casa na Rocha, tudo junto você vai encontrar Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, os dois canais, tanto da igreja quanto do pastor Giovanni, para abençoar o seu coração. Nós temos muito material ali, em áudio, vídeo, muitos estudos bíblicos, estudos teológicos, pregações, devocionais como esse que você está nos assistindo. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado, abençoado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, a tua casa, a tua vida, a tua família. Não esquece de dar o joinha, não esquece de apertar no sininho. Não esqueça de seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube e compartilhe esse link com outras pessoas. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, que sejamos adoradores segundo o coração de Deus, porque Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tomara que Deus encontre você, tomara que Deus encontre a mim. E a cada dia nós estamos na presença de Deus, louvando, adorando e exaltando esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Um grande abraço. Quero mandar um abraço para o pastor Valdair, a Mase Atleta, a Nayana Furlan, o Grupo Lages Umuarama, o Ricardo Miranda, Ana Paula Cardia, Rodrigo Gazi, arquiteto, e a Mazé Atleta. Deus vos abençoe. Grande beijão. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém.